surgiu como uma ousada continuação de um dos maiores clássicos cult do cinema, o Blade Runner de 1982, com direção de Denis Villeneuve. Responsável por obras como A Chegada e Duna, o longa apostou alto, ao expandir um universo denso e filosófico, sem abrir mão da estética sombria e futurista que marcou o original. No entanto, apesar dos aplausos da crítica e de sua beleza visual incontestável, o filme enfrentou um duro obstáculo: o público. Muitos simplesmente ignoraram ou não compreenderam a proposta da narrativa lenta e reflexiva, o que prejudicou fortemente sua bilheteria. O enredo acompanha o Agente K, interpretado com precisão por Ryan Gosling, um replicante de nova geração, programado para obedecer sem questionar, ao se deparar com um segredo que pode mudar completamente a relação entre humanos e replicantes. K embarca numa jornada que o leva até Rick Deckard Harrison Ford, agora recluso e cheio de arrependimentos. A narrativa constrói uma tensão silenciosa, quase existencial, ao discutir o que significa ser humano, um tema ainda mais atual em tempos de inteligência artificial. Um dos grandes méritos do filme é sua direção de arte impecável. Cada cena parece uma pintura viva, com cores frias, arquitetura brutalista e cenários que mesclam o futurismo com a decadência. Roger Deakins, diretor de fotografia, foi finalmente premiado com um Oscar por seu trabalho nesse filme, após várias indicações. A estética visual de Blade Runner 2049 é um espetáculo à parte, e serve não apenas como pano de fundo, mas como parte essencial da atmosfera e da narrativa. Ainda assim, o ritmo do filme foi um dos fatores mais criticados. Acostumado com ação rápida e cortes dinâmicos, os longos silêncios, as pausas dramáticas e o desenvolvimento gradual de personagens soaram como lentidão excessiva. Mas essa escolha de Villeneuve foi intencional. O diretor quis que o espectador sentisse o peso da solidão, do vazio e da busca por significado, sensações que permeiam todo o universo criado. Em termos de elenco, além de Gosling e Ford, o filme traz atuações marcantes de Ana de Armas, como Joy, a inteligência artificial que se torna a companhia emocional de K, e Sylvia Hoeks, como Love, uma antagonista fria e impiedosa. Jared Leto também aparece como Neander Wallace, o novo criador de replicantes, em um papel enigmático e carregado de simbolismo. Embora sua participação tenha sido breve, infelizmente, mesmo com toda essa qualidade, Blade Runner 2049 não teve o desempenho esperado nas bilheterias. Com um orçamento estimado em $150 milhões dos Estados Unidos, o filme arrecadou pouco mais de $260 milhões dos Estados Unidos mundialmente, um valor considerado abaixo do ideal, principalmente considerando os custos de marketing. Essa performance acendeu discussões sobre o futuro das produções sci-fi autorais e de grande orçamento em Hollywood. Entre as curiosidades, destaca-se o cuidado com a continuidade estética e narrativa em relação ao filme original. Villeneuve optou por efeitos práticos sempre que possível, mesclando com CGI de forma sutil. Além disso, a trilha sonora, inspirada por Vangelis, foi assinada por Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch, resultando em uma atmosfera sonora envolvente e nostálgica. O diretor também revelou que foi fã do primeiro Blade Runner desde a adolescência, o que explica seu zelo ao conduzir a sequência. Outro ponto interessante é a crítica social implícita no roteiro. Em um futuro onde humanos e replicantes convivem com tensão, o filme aborda temas como escravidão moderna, identidade digital, isolamento emocional e até a manipulação de memórias, questões cada vez mais discutidas na sociedade atual. Essa profundidade temática pode ter afastado parte do público, mas é justamente ela que torna o filme digno de reflexão, apesar de seu fracasso comercial. Blade Runner 2049 tem conquistado, aos poucos, o status de obra-prima moderna. Muitos críticos já o apontam como um dos melhores filmes da década, e sua influência estética pode ser sentida em diversas outras produções. Filmes como Duna, também de Villeneuve, seguiram a mesma linha de construção visual e narrativa, madura, indicando uma tendência que pode se consolidar no cinema futuro. No fim das contas, Blade Runner 2049 é um filme que exige mais do espectador. Ele não entrega respostas fáceis, nem tenta agradar a todos. Mas para quem se permite entrar em seu universo denso, silencioso e poético, a recompensa é uma experiência cinematográfica rara, que mistura arte, emoção e filosofia. É sem dúvida um daqueles filmes que envelhecem bem e que com o tempo ganham o devido reconhecimento. E se você ainda não viu, talvez esteja na hora de dar uma chance a essa joia oculta do cinema moderno.
A genialidade de Blade Runner 2049 também está na forma como atualiza a filosofia do original para novo tempo. Enquanto o filme de Ridley Scott era pautado pelo medo da desumanização em uma sociedade industrial e mecanizada, o de Villeneuve projeta angústias do nosso presente, como a perda de identidade em meio à tecnologia e a ilusão do amor digital. A relação entre Kai e Joy, por exemplo, ultrapassa a discussão sobre o que é real ou não. Ela representa uma geração acostumada a se conectar com inteligência artificial, aplicativos e realidades virtuais, menos algo que já acontece. E não apenas em ficção. A estrutura narrativa do filme também merece atenção. Villeneuve trabalha a história como um mistério, revelado aos poucos, em camadas. Ao contrário de muitas sequências, Blade Runner 2049 não tenta repetir fórmulas de sucesso. Pelo contrário, desafia o espectador a acompanhar uma investigação que se transforma em uma busca por pertencimento. K, mesmo sendo um replicante programado, passa a questionar se há algo de único dentro dele. E é justamente a ideia de que ele poderia ser o escolhido que dá motor à trama, menos só para, no fim, subverter essa expectativa e mostrar que nem sempre o protagonista é o herói da história. Essa reviravolta, inclusive, foi um dos elementos mais elogiados por roteiristas e estudiosos do cinema. Ao colocar o personagem principal em uma posição de observador de uma história maior do que ele, o filme joga contra o clichê da jornada do herói. Kay não salva o mundo, não descobre ser especial menos, mas mesmo assim, faz uma escolha significativa. Ele sacrifica sua vida para que Deckard possa reencontrar a filha perdida. Algo extremamente humano, ainda que ele mesmo não seja tecnicamente um humano. Nos bastidores, Denis Villeneuve enfrentou diversos desafios criativos. Um dos principais foi equilibrar a reverência ao clássico de 1982 com a construção de algo novo. Ele sabia que o público estava dividido. Havia os fãs puristas que não queriam mudanças, e uma nova geração que talvez nem tivesse visto o filme original. Para isso, o diretor decidiu não explicar todos os elementos da história anterior, mas sim construir um enredo que se sustentasse sozinho. E funcionou. Mesmo quem não assistiu ao primeiro Blade Runner consegue compreender e se envolver com os temas apresentados no novo longa. Outro ponto que tornou Blade Runner 2049 uma experiência única foi o uso do som. Em vez de trilhas convencionais ou músicas incidentais, o filme aposta em sons ambientes e frequências graves, que criam uma sensação de imersão desconfortável. Esse tipo de escolha sonora aumenta a tensão das cenas, ainda que pouco aconteça. This Moment é um exemplo claro de como o cinema pode usar elementos invisíveis para provocar sensações fortes no espectador. Apesar de sua recepção morna nos cinemas, a produção colecionou prêmios importantes. Além do Oscar de melhor fotografia para Roger Deakins, o filme levou a estatueta de melhores efeitos visuais, e foi indicado em categorias como design de produção, edição de som e mixagem de som. Isso mostra o reconhecimento técnico que a obra conquistou, mesmo com um público geral que não se conectou com seu ritmo e proposta mais autoral. Curiosamente, a estreia do filme foi cercada de expectativas. A campanha de marketing tentou esconder ao máximo os principais spoilers, o que gerou um clima de mistério. Muitos fãs esperavam grandes revelações sobre Deckard, especialmente em relação à velha dúvida: ele é ou não um replicante? No entanto, Villeneuve, em entrevista, afirmou que preferia manter essa ambiguidade. Para ele, o que importa não é a resposta em si, mas o fato de que, independentemente da origem, Deckard fez escolhas humanas. Essa abordagem filosófica pouco comum em blockbusters é o que diferencia o filme de tantos outros. É importante mencionar também a atuação contida de Ryan Gosling, que foi alvo de polêmica. Para alguns, sua performance foi monótona. Para outros, brilhante. A verdade é que Gosling traduziu perfeitamente a apatia emocional de um ser artificial que começa a desenvolver sentimentos. Sua expressão vazia, os silêncios prolongados, a postura rígida menos. Tudo isso faz parte da construção do personagem. K não tá ali para entreter, mas para provocar reflexão. Já Harrison Ford, mesmo com tempo limitado em tela, entrega uma das performances mais emocionais de sua carreira. Seu Deckard agora é um homem quebrado, ferido pelas escolhas do passado e pelas consequências de amar alguém que, para o mundo, era apenas uma máquina. A cena final entre ele e a filha carrega uma carga simbólica poderosa. O reencontro entre criador e criatura, pai e filha, humano e memória, é a prova de que o filme, mais do que ação ou efeitos, é sobre conexões, reais ou fabricadas,
Com o tempo, Blade Runner 2049 vem sendo redescoberto por cinéfilos e novos públicos. Plataformas de streaming, análises de críticos e vídeos no YouTube ajudaram a mudar a percepção sobre o filme. Hoje, ele é citado em listas de melhores filmes da década, obras de ficção científica que marcaram época e até como referência visual em outras produções. Seu impacto cultural vai muito além do sucesso financeiro. E talvez isso seja o maior triunfo de Villeneuve: criar algo que transcende